Olá, meu nome é Gabriela Margraf Gering, eu sou médica infectologista e hoje eu vou falar um pouquinho sobre duas doenças muito comuns e muito prevalentes, cada vez mais aí nos últimos tempos, que é a Covid e a dengue. Então vamos começar falando sobre a Covid, os aspectos mais importantes sobre essa doença. Então nós sabemos que o Covid é uma infecção respiratória aguda, como se fosse um quadro gripal, né? Causado pelo vírus SARS-CoV-2, que é potencialmente grave. Conseguimos ver isso durante a pandemia. Uma transmissibilidade muito elevada, uma distribuição global, o mundo inteiro passou por isso durante a pandemia e esse vírus continua a circular no mundo todo em determinadas épocas do ano. A transmissão do Covid é feita por contato ou na via aérea. E essa via aérea existem dois tipos de transmissão, aerosol e gotículas, tá? No dia a dia, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que a máscara cirúrgica, aquela máscara comum, ela evita a transmissão, né? Se o paciente está infectado para outro paciente que está saudável, e também cuidar com as superfícies. O paciente que espirra ou tosse em cima de uma mesa, você tem contato com essa secreção com a sua mão, e você leva a sua mão no nariz ou na boca ou no olho, você faz essa transmissão via contato. Então, isso é o mais importante para entender sobre a transmissão aí do SARS-CoV-2. O quadro clínico, então, nós sabemos que a doença pode estar sem sintomas, ou simplesmente não fazer sintoma nenhum. Você pode fazer sintomas muito, muito leves, até se questionar, será que foi Covid mesmo, né? E casos muito graves. Então, é uma ampla variedade de quadro clínico, então a gente sempre precisa suspeitar, tanto de casos leves quanto de casos mais graves. E os sintomas são muito inespecíficos, né? Tudo pode ser o Covid, qualquer tipo de tosse, se tiver só dor de garganta ou só coriza, ou só alteração do olfato do paladar, pode ter febre como não pode ter febre, dor de cabeça, diarreia, dor abdominal, dor no corpo, fadiga, pode ser um desses sintomas, todos esses sintomas, 4 desses sintomas, bem inespecífico. E sim, levar a quadros graves, então 5% dos casos a gente sabe que vai levar à forma grave, que vai alterar, vai fazer a forma pulmonar, com falta de ar, necessidade de oxigênio, necessidade de internação. O diagnóstico também, nós sabemos que existem dois tipos de diagnóstico, o teste rápido, que a gente consegue fazer, por exemplo, numa farmácia ou num laboratório, e o RT-PCR, que é de biologia molecular, também feito em laboratórios ou hospitais. Para fazer o atendimento, o mais importante desse slide é qual o fator de risco. Se eu estou examinando um paciente que eu tenho uma suspeita de Covid, eu preciso saber se ele tem fator de risco para progressão, tem fator de risco para fazer complicação. Se o paciente, então, não vou ler todos, mas se o paciente é idoso, é obeso, tem hipertensão arterial, tem imunossupressão, tem neoplasias, então paciente oncológico, paciente está gestante, esses pacientes com fator de risco vai ter que me alertar se tem indicação de fazer o teste. Então, na verdade, a indicação é fazer o teste. Todo mundo que tem sintoma, o ideal é fazer o teste. Mas, principalmente, pacientes com risco de complicação. Por quê? Porque hoje, pelo SUS, a gente tem uma medicação chamada Paxlovid. É uma medicação via oral, é um antiviral contra o SARS-CoV-2. E a gente consegue isso pelo SUS se tiver fator de risco com confirmação da doença. A gente vai conseguir a medicação pelo SUS, tomar em casa, e iniciar até no máximo 5 dias do início dos sintomas. Então, o mais importante em relação ao Covid-19 é fator de risco, testa e medicação o mais rápido possível. E a prevenção, então, para a gente terminar, o que a gente precisa fazer para prevenir? Então, se eu tenho fator de risco, mais ainda eu tenho que pensar na prevenção para eu não me contaminar, não me infectar com esse vírus, né? Então, o distanciamento físico é essencial. Etiqueta respiratória, o que é isso? Na hora que você for espirrar, que você for tossir, coloca a mão na frente ou um lenço ou alguma coisa para evitar que essas gotículas que podem estar contaminadas vá para o ambiente. A vacinação, não tem nem o que dizer, né? A vacinação,
foi um marco muito importante ali na pandemia, uma era pré-vacinal e pós-vacinal. Foi muito nítido, né, a diferença que a vacinação fez nos pacientes com Covid-19. Higienização das mãos, principalmente antes de colocar essa mão na face, nariz, boca, olhos. O uso de máscara, então não é porque não é obrigatório o uso de máscara que não se deve usar, principalmente se você é fator de risco. Ou você usa máscara porque você está com medo de pegar o Covid-19, você pode se prevenir utilizando máscara quando você vai em ambientes, por exemplo, muito fechados, muito aglomerados. Ou se você está com sintoma gripal, você não sabe o que é, também utilizar máscara para evitar a transmissão para outras pessoas de risco. Então vamos supor, você não tem risco nenhum, você é saudável, você não é idoso. Mesmo assim, uma conscientização de que se você utilizar a máscara, você vai estar evitando a transmissão e prevenindo a infecção para alguns pacientes que têm fator de risco e imunossuprimidos, por exemplo. A limpeza do ambiente, porque a gente comentou que o ambiente ali, se você colocar a mão, tocar nesse ambiente contaminado e levar sua mão na boca, no nariz e no olho, vai ter a transmissão. Então a limpeza do ambiente é essencial. E isolamento dos casos suspeitos, então testa, mesmo que vier negativo, às vezes algum outro vírus respiratório, o ideal é isolar esse paciente, evitar o contato com outras pessoas. E a quarentena, que é o que a gente fala, é aqueles pacientes que tiveram contato com um caso positivo, fazer a quarentena, fazer o exame no 5º dia para ver se não vai ter nenhum risco de transmissão. E agora eu vou trazer alguns pontos importantes sobre a dengue. Então a dengue, nós sabemos que a gente tem a dengue ali faz muitos e muitos e muitos anos que a gente convive com a dengue, e do ano passado para cá isso tem se tornado muito mais relevante, principalmente em algumas áreas do país que isso não existia, né? Então, é uma doença endêmica no Brasil, nós já sabemos isso. Aumento dos casos em períodos quentes e chuvosos, isso facilita, né, a replicação do vetor e a transmissão do vírus, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Só para vocês terem uma ideia, de julho de 2023 para agora, para março, foram 58 mil casos confirmados de dengue no Paraná. Confirmados, fora os suspeitos e fora o que não fizeram o exame para confirmação. A transmissão do vírus da dengue. Então, a dengue ela é causada por 4 tipos de vírus, então são 4 subtipos. Isso é importante porque quando a gente pega a dengue uma vez, a gente pode pegar dengue mais 3 vezes, porque a gente só faz imunidade contra um vírus, são 4, né? E a gente sabe que a picada é pela fêmea do mosquito Aedes aegypti. E quanto mais chuva e mais calor, mais facilidade de replicação e reprodução do Aedes. E quanto mais Aedes tem, muito mais chance de transmissão do vírus pela picada, tá? Para vocês terem uma ideia ali, coloquei ali no slide, cada ciclo reprodutivo, o Aedes aegypti dura em torno de 30 dias a vida dele. Ele tem 3 ciclos reprodutivos na vida e ele consegue pôr até 120 ovos por ciclo. Então é uma coisa muito gigantesca o que cada fêmea consegue reproduzir nos seus 30 dias de vida. Então essa fêmea ela coloca os seus ovos nos recipientes que podem armazenar água, e daí se você tem a água, armazenou água, esses ovos conseguem se reproduzir, e é isso. Bom, pessoal, quadro clínico, mesma coisa do Covid, existem formas muito leves, existem formas assintomáticas, a gente que pegou dengue nem sabe. Tem pessoas que vão evoluir para as formas sintomáticas, que também podem evoluir para formas leves e formas graves, tá? Então, a fase inicial da dengue é a fase febril, que agora não necessariamente tem febre. Então, às vezes tem muitos pacientes com dor de cabeça, mal-estar, vômito, diarreia e não tem febre, e mesmo assim pode ser dengue, tá? Então, a fase febril. Sintomas muito inespecíficos também, então qualquer sintoma a gente tem que pensar na suspeita, tá? Então febre, dor de cabeça, mal-estar, dor no corpo, dor nas articulações, dor retroorbitária, náuseas, vômitos, diarreia, falta de apetite, e às vezes no final de 4, 5, 6, 7 dias aparece aquele vermelhidão no corpo que coça também. Então tudo muito inespecífico, não existe um sintoma específico que a gente fala, não, isso é dengue, isso não é dengue. Depois da fase febril, existe uma fase de recuperação da doença, que pode evoluir, tudo bem,
e pode evoluir para a fase crítica, tá? Alguns pacientes então evoluem para a forma grave. E geralmente a forma grave é depois que começa a resolução da febre, é a hora que pode começar a forma grave da doença. Sinais de alarme. Então aqui, o que a gente precisa saber da aula de dengue? Sinal de alarme. Então você está com suspeita de dengue ou dengue confirmado, você vai ter o seu atendimento médico e você precisa saber os sinais de alarme que devem procurar o serviço médico, o serviço hospitalar imediatamente. Então uma dor abdominal intensa, vômitos persistentes, começa a acumular muito líquido, por exemplo, o abdômen começa a distender, ou começa a ter muita falta de ar ou dor no peito. Começa a ter muita queda da pressão, mal-estar, não consegue nem ficar de pé. No exame físico do médico, ele vai examinar o fígado para ver se ele está muito inchado ou não. Ou você começa a escovar o dente, de repente tem um sangramento na mucosa, ou sangramento no nariz, ou até sangramento nas fezes. E muito mal-estar, letargia e muita irritabilidade. São sinais de alarme para procurar o atendimento imediato, tá? E daí a lista do que a dengue parece é uma lista interminável. Eu pus algumas das doenças no slide, mas pode ser qualquer coisa. A dengue pode ser parecida com qualquer outra doença, então sempre lembrar da suspeição. E daí na avaliação médica, acho que o mais importante é o médico entender qual a fase da doença que está esse paciente, se tem sinal de gravidade, se precisa internar ou não, e a gente vai classificar o paciente em 4 grandes grupos. Se ele é grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. Isso é bem importante na hora do manejo clínico lá do pronto-socorro. Então, o grupo A é um paciente que não tem fator de risco, a prova do laço, que é aquela prova que a gente faz com um manguito ali no braço para ver se apareceu as manchinhas vermelhas. Prova do laço negativa, vou orientar medicações, uso de repelente, repouso e a hidratação, tá? No grupo B, é um paciente com fator de risco, por exemplo, fator de risco para complicação ou uma prova do laço positiva. Eu vou coletar exame de sangue e vou observar esse paciente, depois eu vou levar ele para o grupo A ou grupo C. Grupo C tem pacientes com sinal de alarme, indicação de internação hospitalar, vou fazer exames complementares e daí sim hidratação na veia. E o grupo D é a dengue grave, tá? Então, os pacientes que têm indicação de internação em UTI, que já tem ou sangramento, ou pressão baixa, né, sinal de choque, ou comprometimento do órgão. Acho que o que é para ficar bem claro aqui, que sinal de agravamento da dengue não é só sangramento, né? O choque, a queda da pressão também é sinal de gravidade. Foi bem resumido, os pontos bem importantes aí de cada doença. Espero que tenha sido útil. Obrigada.